A realidade se tornou um campo de batalha onde as palavras são usadas não para descrever os fatos, mas para distorcê-los, para doutrinar. Hoje não basta saber ler, é preciso saber interpretar o que está por trás das palavras. A psicanálise nos ensina que o discurso revela mais do que pretende. A linguagem nunca é neutra. Ela carrega intenções, desejos, medos e, sobretudo, mecanismos de defesa. O que acontece quando uma sociedade inteira é treinada para repetir chavões para seguir uma cartilha sem sequer compreender o que está dizendo? O que acontece quando conceitos fundamentais da civilização são esvaziados de significado e substituídos por slogans? Essa reflexão não é uma receita de sucesso, nem um manual para implantar o paraíso na Terra. Até porque, toda vez que alguém tentou criar um paraíso, o que veio foi um inferno real. O que quero trazer aqui é uma análise do uso da linguagem como ferramenta de manipulação e das consequências psicológicas e sociais desse processo. Fique comigo até o final e vamos desmontar essa engrenagem juntos. A cena é comum. Um sujeito lê um texto carregado de palavras difíceis, repleto de termos que ninguém usa na vida real. Ele não entende, mas sente que aquilo tem um ar de sofisticação, de inteligência. O próximo passo, ele passa a repetir sem compreender. Isso não é educação, não é pensamento autônomo, é condicionamento. A linguagem acadêmica foi tomada por esse tipo de verborragia. O sujeito não escreve para ser compreendido, mas para impressionar. O pensamento deixou de ser um exercício genuíno de busca pela verdade e se tornou um jogo de exibição. O resultado? Um exército de repetitores de jargões. Eles falam de estruturas, mas não sabem como elas funcionam. Citam filósofos que nunca leram. Usam palavras como opressão, hegemonia, desconstrução, sem jamais questionar o que essas ideias realmente significam. E por que isso acontece? Porque é mais fácil parecer inteligente do que ser inteligente. Mas há um segundo motivo, muito mais grave. O discurso complicado não é um erro, é um método. A linguagem, quando usada corretamente, tem uma função essencial: nomear a realidade. Mas, quando um grupo deseja controlar a percepção das pessoas, ele precisa embaralhar essa realidade. Precisa tornar a comunicação confusa, abstrata, carregada de conceitos que mudam de significado conforme a conveniência. O objetivo é claro: fazer com que a população se sinta incapaz de pensar por conta própria. Isso já foi feito antes. Os regimes totalitários do século XX entenderam bem essa técnica. Quando você controla a linguagem, você controla o pensamento. Se o sujeito não consegue mais chamar um problema pelo nome correto, ele também não consegue resolvê-lo. Se a criminalidade vira consequência social, em vez de ser combatida, será desculpada. Se a incompetência governamental vira desafios estruturais, ninguém será responsabilizado. Se a liberdade de expressão vira discurso de ódio, qualquer opinião contrária pode ser censurada.
E assim se constrói uma sociedade onde a mentira se disfarça de verdade e a verdade é tratada como crime. A manipulação da linguagem não é apenas um problema político, é um problema psíquico. A psicanálise entende que o sujeito precisa de linguagem para estruturar sua percepção de si e do mundo. O que acontece quando essa linguagem é deliberadamente esvaziada de significado? O sujeito perde a capacidade de pensar com clareza. Ele se torna dependente dos discursos prontos, sem jamais desenvolver autonomia intelectual. Ele se torna incapaz de reconhecer contradições e absurdos no próprio discurso. E mais do que isso, ele passa a atacar aqueles que pensam de forma diferente. É por isso que qualquer tentativa de questionamento é recebida com histeria. Se alguém ousa sair do roteiro, se alguém se recusa a repetir a cartilha, a reação imediata é o ataque, a desqualificação e a difamação. Por quê? Porque o pensamento autônomo é um perigo para sistemas de controle. E é aqui que entramos no território das emoções. Muita gente imagina que quem repete slogans e jargões o faz por convicção. Mas, na maioria das vezes, o que está por trás disso não é a certeza, é o medo. O medo de errar, o medo de ser excluído, o medo de ser visto como do lado errado. A repetição do discurso funciona como um ritual de aceitação. O sujeito não precisa entender o que está dizendo. Ele só precisa dizer o que o grupo espera. O problema é que esse tipo de adesão não traz alívio. Pelo contrário, ele gera um ciclo interminável de angústia e dependência. O sujeito precisa reafirmar constantemente seu alinhamento com o grupo, sob pena de ser descartado. Ele vive com medo de um novo conjunto de regras surja e ele, sem perceber, se torne inimigo. Ele nunca tem paz, porque precisa estar sempre provando sua lealdade ao discurso vigente. E no final, o que sobra? Um exército de pessoas que falam muito, mas dizem pouco. O problema central que vivemos hoje não é apenas uma disputa política, mas uma disputa pela capacidade de pensar. Estamos diante de uma sociedade que substituiu a busca pela verdade pelo conforto da conformidade. O discurso se tornou um fim em si mesmo e não um meio para compreender a realidade. O que isso significa para nós? Isso significa que quem deseja enxergar a verdade precisa, antes de tudo, aprender a escapar das armadilhas da linguagem manipulada. Significa que quem se recusa a questionar o que repete não está pensando, está apenas ecoando. E significa que, se quisermos preservar a lucidez em tempos de confusão, o primeiro passo é simples: chamar as coisas pelo nome correto. Se isso incomoda, é porque está funcionando. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já percebeu como a linguagem tem sido manipulada para confundir e não para esclarecer? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vai ser uma alegria poder conversar com você um pouquinho. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E se você deseja fazer parte da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, fica aqui o meu convite.
você será muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui na legenda um link para um formulário e aí você se inscreve nele, a gente entra em contato com você e você passa a fazer parte dessa família depois de uma entrevista conosco. Combinados? Ah, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e eu fico lhe aguardando no próximo vídeo. Até lá!